Olá! Hoje nós iniciaremos o estudo de equilíbrio de um corpo rígido. Na aula de hoje, nós definiremos o que é equilíbrio e vamos desenvolver as equações de equilíbrio para um corpo rígido. Nós também vamos introduzir o conceito mais importante na solução de problemas da mecânica, o conceito de diagrama de corpo livre. Nas aulas passadas, nós introduzimos os elementos da álgebra vetorial para tratar sistemas de forças e momentos. É fundamental saber tratar os elementos da álgebra vetorial para prosseguir com os estudos não só da estática, como de várias outras importantes áreas da engenharia. Dentro da disciplina de estática, um dos objetivos é descrever as condições necessárias e suficientes para manter o equilíbrio de esforços em estruturas de engenharia. E na aula de hoje, nós aplicaremos os métodos vetoriais vistos até o momento para analisar o equilíbrio em problemas de engenharia. Enfatiza-se aqui que os tópicos vistos na aula de hoje e nas próximas vão formar a base teórica mais importante da disciplina de estática e serão usados extensivamente ao longo do curso. Nós dizemos que um corpo está em equilíbrio quando a resultante de um sistema de forças atuando no corpo é nula. Dito de outra forma, equilíbrio significa que a força resultante e o momento de binário resultante são nulos. Podemos escrever a condição de equilíbrio em termos das equações vetoriais. Força resultante igual a zero e momento resultante em relação a um ponto O arbitrário igual a zero. Essas equações vetoriais são equações necessárias e suficientes para o equilíbrio do corpo. Essas equações são necessárias, pois, se não forem satisfeitas, não pode existir equilíbrio de forças ou de momentos. Para verificar que são também suficientes, nós podemos tomar um momento em relação a um outro ponto A e notar que o sistema força binária equivalente em A é o momento da força resultante em relação a A mais o binário em MO. Ora, como o vetor posição R não é nulo, essa equação vetorial só é satisfeita se ambos a força resultante e o momento resultante são nulos. Logo, essas equações de equilíbrio são também suficientes. É evidente também que se o sistema de forças atua num único plano, as equações relevantes para o equilíbrio são somatório de forças em x e y igual a zero e somatório de momentos em relação ao ponto O igual a zero. O primeiro passo na análise do equilíbrio de um corpo consiste em identificar todas as forças que atuam no corpo. Para isso, podemos tratar o corpo como um sistema isolado de todos os outros corpos vizinhos. Essa ideia de representar o corpo isolado do resto do mundo é chamada de diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, ou DCL, é uma representação esquemática do corpo mostrando todas as forças atuando sobre ele. Livre significa que todos os suportes do corpo foram removidos e substituídos pelas forças de reação que estes exercem sobre o corpo. Enfatiza-se que o diagrama de corpo livre é o passo mais importante na solução de problemas em mecânica, pois é a partir do diagrama de corpo livre que são equacionadas todas as equações relevantes para analisar o comportamento do corpo em questão. Ao remover o suporte que sustenta um corpo, é necessário indicar no diagrama de corpo livre a força de reação. Frequentemente, esse é o passo mais difícil do problema. Para identificar corretamente as forças de reação devido aos suportes, é útil perceber o tipo de restrição que o suporte impõe à estrutura. Por exemplo, no suporte de rolete ou num apoio sem atrito, veja que a barra pode se mover na direção paralela ao plano e pode também rotacionar em torno do suporte, de forma que a única força de reação é uma força normal à superfície. Se a estrutura é suportada por um cabo ou uma barra de conexão, a força de reação é uma força na direção do cabo. Num suporte que pode deslizar ao longo de uma guia, só há uma força de reação normal à guia. Se o suporte está preso por um pino ou está apoiado numa superfície com atrito, o suporte, ou a força de atrito, impede o movimento do suporte na direção do plano e na direção normal ao plano. Então, duas são as forças de reação. Finalmente, se o suporte está engastado ou soldado, o suporte não apenas não se mexe nas duas direções, como também é impedido de rotacionar. Então há três reações. Duas componentes de força nas duas direções do movimento, para impedir a translação do suporte, e um momento de reação, para impedir sua rotação. Essa tabela ilustra alguns casos exemplificativos que aparecem com frequência em problemas de engenharia. Note, no entanto,
que podem ocorrer outros casos e deve ficar claro que uma reação, seja ela força ou momento, aparece sempre para impedir o movimento de translação ou rotação de um ponto da superfície. É importante entender por que as reações aparecem, ao invés de simplesmente tentar decorar uma tabela ilustrativa como essa. O passo a passo para desenhar o diagrama de corpo livre, que isola um corpo do resto do mundo, pode ser sumarizado nos seguintes 5 passos. Primeiro, escolher o sistema a ser isolado. Segundo, desenhar um esboço do corpo, removendo todos os suportes. Terceiro, identificar todas as forças atuando no sistema isolado, representando todas essas forças em posições adequadas. Represente as forças por vetores com módulo, direção e sentido adequados. As forças incógnitas são representadas com módulo ou direção desconhecidas. Nesses casos, embora não se conheça o sentido correto da força de reação, os cálculos subsequentes vão indicar se o sentido assumido está correto ou não. No quarto passo, deve-se indicar no diagrama todas as dimensões e ângulos relevantes para o problema. E, finalmente, no passo 5, os eixos coordenados são também indicados no diagrama. Ao terminar esses 5 passos, tem-se um desenho que contém todas as informações necessárias para escrever as equações de equilíbrio do corpo. Veja que o passo 3 é o passo crucial para a solução correta do problema, pois envolve identificar corretamente todas as incógnitas do problema. Para praticar, vamos fazer alguns exercícios para desenhar o diagrama de corpo livre de alguns sistemas. Nesse exercício, nós temos uma barra apoiada em roletes em A e B e suportada por um cabo em C, e pede-se o diagrama de corpo livre da barra. Vamos fazer o diagrama de corpo livre desse sistema. Seguindo os passos que nós já apresentamos, nós começamos escolhendo o sistema, que o exercício falou que era a barra AB. Depois, nós desenhamos um esboço do meu sistema. Então, aqui tem um esboço da minha barra AB. No terceiro passo, vem a identificação de todas as forças atuando no sistema. Primeiro, essa barra tem massa de 50 kg. O exercício fala que a barra é uma barra uniforme, homogênea, então eu vou assumir que o centro de massa está no meio da barra. Vou chamar o centro de gravidade aqui de G, e aqui tem o peso da minha barra, 50 kg vezes a gravidade 9,81. E aqui o peso eu vou desenhar para baixo. E agora vem o passo mais difícil do exercício, que é identificar corretamente todas as incógnitas do problema. Primeiro, note que aqui o rolete em A permite que essa barra translade na direção horizontal. O rolete em B permite que a barra translade ao longo da parede vertical. Então, as reações nos roletes são reações normais à superfície. Então, aqui no ponto A, tem uma força normal NA, e aqui no ponto B, uma força normal à parede NB. Essa barra também é suportada por um cabo. Como cabos só trabalham em tração, então aqui em C eu vou ter uma força de tração do cabo. Identificados todas as forças agindo no sistema, eu vou agora representar no meu diagrama de corpo livre as dimensões relevantes do problema. Então aqui a distância de A até C, de 2 metros, dado no exercício. Vou incluir essa distância de 1 metro do ponto C até o centro de massa do sistema, e aqui a dimensão de G até B, que são os outros 3 metros de comprimento da barra. Vou indicar também o ângulo da barra, de 40 graus, e o ângulo do cabo, de 20 graus. E aqui está o meu sistema de coordenadas XY. Aqui eu terminei o meu diagrama de corpo livre dessa barra. Veja que eu tenho NA, NB e T, 3 incógnitas do problema. Aqui nesse exercício, nós temos uma placa triangular suportada por um pino em A e um rolete em C. E o exercício, novamente, pede o diagrama de corpo livre e o número de incógnitas no problema.
Vamos seguir então os 5 passos para desenhar o diagrama de corpo livre. Passo 1. Identificar o sistema a ser isolado. No caso, é a placa triangular. Passo 2. Desenhar um esboço do corpo. Então aqui eu vou desenhar só um esboço do contorno da minha placa triangular. Passo 3. Identificar todas as forças atuando no sistema isolado. A primeira força que eu vou representar é o peso dessa placa triangular, que o exercício fala que o centro de massa dessa placa está no centroide do triângulo. O centroide do triângulo é o ponto de interseção das medianas do triângulo, localizado a partir de 1/3 das bases. Vou representar esse centroide com o ponto G, e aqui no ponto G age o peso do meu sistema, W igual a 2.450 newtons. Esse peso é a massa da placa triangular, de 250 kg, multiplicado pela gravidade, 9,81. Veja que o vetor força é um vetor deslizante, então eu preciso representar a linha de ação da força no meu diagrama de corpo livre. Então eu vou localizar a minha linha de ação da força a uma distância medida a 1/3 a partir da base. Então se esse comprimento é 0,6, 1/3 disso é 0,2 metros. Essa distância me localiza completamente a linha de ação dessa força. Então eu não preciso representar no meu diagrama de corpo livre a distância em y desse ponto G. Em seguida, eu tenho que determinar também as reações do sistema. Esse rolete, igual no caso anterior, permite a translação desse ponto C ao longo do plano inclinado. Então eu vou ter uma reação normal ao plano. Se esse ângulo é 30 graus, eu vou representar aqui a minha reação normal ao plano, 30 graus com a vertical. Aqui no ponto A, observa que esse pino impede a translação do ponto nas duas direções x e y. Se o deslocamento do ponto é impedido nas duas direções, eu vou ter duas forças de reação para impedir esses deslocamentos. Então, uma força de reação AX e outra AY. Veja que em torno do pino em A, essa placa triangular pode rotacionar. Então, não há um momento de reação impedindo a rotação da placa. Só duas forças de reação para impedir as translações em x e y. Identificadas todas as forças, eu vou representar agora as dimensões relevantes do meu problema e os ângulos. E, finalmente, os eixos coordenados x e y. Aqui está o diagrama de corpo livre do meu sistema. Veja que eu tenho AX, AY e NC, 3 incógnitas. Nesse exercício, nós temos uma estrutura denominada pórtico, que é construída unindo-se 3 barras com pinos em B, C e D. A estrutura completa é suportada por um pino em A e um rolete em E. Novamente, o exercício pede o diagrama de corpo livre, desprezando o peso dos membros e quantas incógnitas há no problema. Vamos lá. Aqui eu tenho um sistema formado por 3 barras conectadas. Para fazer o diagrama de corpo livre, passo 1, identificar o sistema, que é esse sistema das barras interconectadas por pinos. Passo 2, desenhar um esboço do sistema. Então aqui tem um esboço do meu sistema das minhas barras interconectadas por pinos. Passo 3, identificar todas as forças atuando no sistema. O exercício fala para desprezar o peso dos componentes do pórtico. Então eu não vou representar aqui o peso de cada membro da minha estrutura. Em muitos problemas de engenharia é comum desprezar o peso dos componentes do sistema se a intensidade das forças que atuam no sistema é muito maior que o próprio peso, como é o caso nesse problema que o exercício já falou, para nós desprezarmos o peso de cada um dos membros desse pórtico. Então, o que eu vou representar? A força de 5.000 newtons, aqui na extremidade, e esse momento de binário de 1.800 Nm. Também tenho que representar as reações. Se eu remover essa estrutura dos seus suportes, veja, o rolete em E permite a translação na horizontal, então a única reação é uma reação normal, NE, e aqui o pino em A impede a translação do ponto nas direções x e y.
Então, eu vou ter duas forças de reação, a x e a y. Identificadas todas as forças no sistema, agora eu represento as dimensões relevantes do problema. Veja que as únicas dimensões relevantes, apesar do exercício ter dado bastante informação para a gente, são só essa distância entre os apoios e a distância entre o apoio e a linha de ação dessa força de 5.000 newtons. Finalmente, os eixos coordenados são os eixos x e y. Aqui eu tenho o meu esboço do meu diagrama de corpo livre. E veja também que eu tenho AX, AY, NE, 3 incógnitas no problema. Esse exercício e os dois anteriores, nós tínhamos 3 incógnitas no problema. E nós vimos que para problemas bidimensionais, nós temos 3 equações de equilíbrio. Então é possível determinar essas incógnitas com as equações de equilíbrio do corpo. Vamos agora ver esse último exercício, que tem uma viga apoiada por um rolete em A e engastada em B, e fazer o diagrama de corpo livre dessa viga e identificar o número de incógnitas. Vamos seguir sempre o mesmo passo a passo. Passo 1. Identificar o sistema. É a viga AB. Passo 2. Desenhar um esboço do sistema. Então, aqui tem um esboço da minha viga. Passo 3. Identificar todas as forças atuando no sistema isolado. Aqui em A, eu tenho um momento de binário sendo aplicado de 24 kN, e essa viga tem uma massa de 500 kg, que me dá um peso de 4.900 newtons. Viga uniforme, o centro de massa está no centro da viga, então esse peso age aqui em G, e essas distâncias são 3 e 3 metros. E agora nós temos que identificar também as forças de reação. De novo, eu tenho aqui um rolete, uma outra representação do apoio deslizante. Permite a translação do ponto na horizontal. Então, só vou ter uma força de reação NA, normal à superfície. E aqui em B eu tenho um engaste. Nesse engaste, a viga não pode deslocar em X, não pode deslocar em Y e também não pode rotacionar em torno do engaste. Então, eu vou ter reações que vão impedir a translação em X, em Y e a rotação em Z. Então, eu vou chamar aqui a minha força de reação a força axial NB, a força cortante VB e o momento de reação, o momento fletor, MB. Indicando as dimensões relevantes e os sistemas de coordenada x e y, eu termino aqui o meu diagrama de corpo livre. Note que aqui eu tenho NA, NB, VB e MB. 4 incógnitas. Como só existem 3 equações de equilíbrios para sistemas bidimensionais, eu não consigo determinar essas incógnitas só com uma análise de equilíbrio. O que acontece nesse problema é que essa viga está excessivamente restrita. Se eu removesse esse apoio em A, ou se eu trocasse esse engaste por um apoio por pino em B, a viga ainda assim estaria em equilíbrio. Aqui eu tenho mais apoios do que o necessário para manter o equilíbrio do sistema. Para determinar essas incógnitas, nós precisamos de outros métodos que vão além do escopo da disciplina de estática. Então é importante saber identificar um problema que nós chamamos hiperestático, e é importante entender que nós não conseguimos determinar essas reações só com as equações de equilíbrio. Veja que é uma classe de problemas diferente dos problemas anteriores. Nos 3 anteriores, nós tínhamos 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio disponíveis. Aqui eu tenho 4 incógnitas. Tudo bem? Na aula de hoje, portanto, nós vimos que um corpo estar em equilíbrio significa que a resultante de um sistema de forças agindo no corpo é nula. E isso significa que a força resultante e o momento resultante são nulos. Isto é, o sistema de forças externas atuando sobre o corpo é estaticamente equivalente a zero. Para resolver problemas de equilíbrio, o primeiro passo e o passo mais importante consiste em se esboçar o diagrama de corpo livre. Nesse diagrama,
Todas as forças e momentos atuando sobre o corpo são representados, tanto os esforços conhecidos como as incógnitas. Lembre-se que um binário é um vetor livre e pode ser representado em qualquer ponto no diagrama de corpo livre. Já a força é um vetor deslizante e pode ser representado em qualquer ponto ao longo de sua linha de ação. E por hoje é isso. Obrigado.